Olá, amigos e amigas. Estou trazendo mais um vídeo para vocês. Desde já, quero agradecer os inscritos do meu canal. Vamos para o vídeo. Vida e carreira de Bruce Lee. Conheça a história por trás do astro. Bruce Lee é um dos principais nomes das artes marciais em todos os tempos. Sua fama foi muito além da época em que viveu, sendo reverenciada até os dias de hoje. A vida do astro é cercada por muitos mistérios e curiosidades. Você sabia que ele tinha um dom incrível de absorver praticamente de maneira instantânea as técnicas dos seus oponentes? Essa talvez tenha sido seu grande diferencial, o que fez com que ele tivesse um sistema de combate tão complexo quanto eficiente. Bruce foi o grande responsável por popularizar internacionalmente o Kung Fu, de tal forma que a modalidade até hoje é associada a ele. Quer saber mais sobre esse herói das artes marciais? Então continue assistindo o vídeo. Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos, mais precisamente em São Francisco, na Califórnia, em 17 de novembro de 1940, filho de pais integrantes da ópera chinesa. A família estava ali apenas de passagem, retornando para Hong Kong 3 meses depois e permanecendo ao longo dos anos. Bruce batia de frente com os garotos ingleses que desrespeitavam os locais por julgá-los inferiores, pois Hong Kong foi colônia da Inglaterra até 1997. Foi com o pai, Lee Hong Shui, que começou a praticar artes marciais, treinando Tai Chi e Kung Fu. Posteriormente, dos 13 aos 18 anos, aprendeu Wing Chun com o mestre Ip Man. E o detalhe é que Bruce só começou a treinar particularmente com Ip Man, porque muitos outros mestres se recusavam a ensiná-lo, devido ao fato de ele não ser de origem totalmente chinesa, já que seu avô materno era alemão. Em 1959, diante de um período em Hong Kong se encontrava tomadas por gangues e violência, ele foi mandado por seus pais para os Estados Unidos, onde passou a morar com a irmã Agnes Lee, em São Francisco. Nessa nova fase, o jovem estudou filosofia na Universidade de Washington, enquanto dava aulas de Kung Fu nos campos da universidade e em outros lugares públicos. Sua primeira oportunidade no cinema norte-americano foi interpretando Kato, assistente do personagem Besouro Verde, na série de TV que levava o nome do protagonista em 1966 e 1967. Ao todo, Bruce fez 4 filmes como protagonista, sendo ele o Dragão Chinês em 1971, A Fúria do Dragão em 1972, O Voo do Dragão também de 1972 e a Operação Dragão em 1973, além do Jogo da Morte de 1978, lançado após seu falecimento. Além disso, fez outras aparições menores como em Detetive em Ação de 1969. Cenas memoráveis de Bruce Lee no cinema estão principalmente nesses filmes citados, em que o mestre levou para Hollywood toda a técnica acumulada ao longo de centenas de anos e até então concentradas nas academias dos mestres chineses. Além disso, existem outras produções de menor repercussão e qualidade de imagem inferior, mas que vale como registro da técnica de Lee. Entrevistas, participações em eventos e outras aparições eram recorrentes entre os anos 1960 e 1970. Uma pequena parte dela ainda resiste. Bruce dominava as artes do Kung Fu, boxe, Jiu-Jitsu, Judô e Taekwondo, entre outros, tendo desenvolvido sua própria técnica, como Shique,
Kune em português é o caminho do punho interceptor. As origens o caminho do punho interceptor, com o mestre Hong Jack Man, tradicionalista, tido por muitos como contrário à ideia de Bruce Lee em ensinar artes marciais a não orientais. Registros dão conta de que o combate foi vencido por Bruce, que concluiu a luta teria durado mais tempo do que o necessário para que ele mostrasse todo o potencial de Ring Chu. A questão é que ele teria considerado as técnicas tradicionais de artes marciais excessivamente rígidas e formalistas para lidar com situações de violência enfrentadas nas ruas de Hong Kong, realidade da época. Consequentemente, passou a desenvolver sistema próprio, baseado em 4 pilares: praticidade, flexibilidade, rapidez e eficiência. Portanto, começou a usar diferentes métodos de treinamento, como que ele envolvia pesos para a força e corrida de resistência e alongamentos para a flexibilidade, criando que o viria a chamar de um estilo sem estilo, que consistia em evitar a abordagem formalizada, utilizando uma mistura de estilos tradicionais. Em resumo, incomodado com as possibilidades do que era praticado na época, Bruce Lee desenvolveu o Jack Kune A morte de Bruce Lee. Oficialmente, Bruce Lee faleceu no dia 20 de julho de 1973. No dia anterior, ele teria ido à casa de atriz Betty Ting Pei em Hong Kong para convidá-la a participar de seu filme O Jogo da Morte. Ele teria sido queixado de dor de cabeça e recebeu PET analgésico, que continham aspirina e relaxante muscular. Em seguida, Bruce Lee deitou. Com a passar das horas, ele não atenderia ao chamado de Betty, sendo declarado morto por edema cerebral. Essa versão costuma ser contestada porque deixa brecha para inúmeras dúvidas. Afinal, o que teria causado o edema? Os remédios dados por Betty, alguma reação e substância anteriormente ingeridas por Bruce Lee. Quais são as garantias de versão oficial ser verdadeiras? Existiria interessados em omitir o real motivo da morte de Bruce Lee? Existem versões diferentes que circulam pelo mundo todo desde o fatídico dia da morte. Alguns alegam que ela sequer existiu, criando verdadeiras lendas a respeito do destino do ícone de Kung Fu, seja por se tratar de uma versão inclusa, seja pela atmosfera que envolve Bruce. O fato é que existem muitas teorias circulando desde julho de 1973, mas que não foram comprovadas, por isso segue valendo a versão oficial. Enfim, tudo que se refere à lenda de Bruce Lee ganha uma dimensão muito maior. Suas origens, sua participação no cinema, sua filosofia, sua morte. Nada pode ser visto de maneira simplória, devido ao alcance de trajetória desse verdadeiro mito do cinema e principalmente das artes marciais. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações do canal.